dar um abraço nela, vai dizer: minha irmã, que bom que você veio, que bom que você está aqui. E um homem vai sair do seu lugar, vai cumprimentar outro homem, vai dar um abraço nele, vai dizer: meu irmão, que bom que você veio aqui nessa noite, que bom que você está aqui. Vamos lá, saia do seu lugar em nome de Jesus. Quando você vê, irmã, toda bonitinha. Quando você veio. Meus irmãos, glória a Deus. Nós temos senhores anjos aqui nessa noite que estão aqui conosco. Está aqui, dois homens de Deus que junto conosco está. Vocês dois lembram do pastor Zé Neves? É isso mesmo? Qual é o nome do irmão aí? Seu? Meu é Deus Dete. Deus Dete. E o outro? Sério. Vamos aplaudir esses dois irmãos? Os dois irmãos claros. Isto, terra do Piqui. Terra boa. Amém? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Guardem e usem vocês, irmãos claros, para o povo na obra. Amém, queridos? Quero aqui, irmãos, começar a falar com vocês alguns recados aqui. Embora hoje é um culto de ceia, mas eu quero trazer uns recados muito importantes para nós. O primeiro é que nós hoje recebemos do irmão José Carlos. Cadê o irmão José Carlos? Vamos aplaudir esse homem. Nós recebemos dele já as armações prontas para a construção do novo. Amém? Acredito que a partir dessa semana, assim o Senhor permitir, nós já vamos dar um outro passo rumo à construção do novo templo. Então você continue em oração, continue em intercessão, ajude-nos, porque precisamos da ajuda de todos vocês. Seja qualquer doação que o Senhor assim colocar no coração dessa igreja. Amém? Nós temos um desafio que é construir aquele novo templo. Sabemos que toda provisão virá do Senhor, mas Ele quer ver a nossa atitude, o nosso passo. E faremos isso não porque nós somos, mas porque Deus em nós, Ele é. Amém? E nós somos
o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. E nós podemos fazer o que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Então, esse é o primeiro recado. O segundo, irmãos, o canal Direção Espiritual tem alcançado pessoas aí em diversos lugares. Hoje ali em Vaso da Palma, eu estive ali ministrando na escola bíblica dominical e lá ouvi o testemunho de duas pessoas, aonde uma delas externou que depois que o esposo dela começou a receber as mensagens diariamente, hoje completa 27 dias que ele não mais fuma, não mais bebe, passou a ler a Bíblia e hoje foi o primeiro dia dele de EBD. Para poder concluir, hoje, irmã Maria José se formou um encontro de homens. Então, começou lá com 8 pessoas e agora, nós daremos todo o suporte para que ali outros homens ali façam que tenham um grupo de homens para estudar a palavra do Senhor. E aqui, todas as quintas-feiras, nós temos GC de homens. Irmão Zé Carlos? Tem sido bênção, pastor Zé Neves, irmão Robson e demais que vêm, tem sido bênção. Mas também temos GC de mulheres. E tem sido também bênção na vida de vocês, mulheres. Ontem tivemos aqui GC de jovens. Tem sido bênção também. Para você que ainda não está fazendo parte, por favor, procure aí a pastora Dila, você que é mulher, você que é jovem, procura a Vitória Beatriz, e você que é homem, nos procure aqui para estarmos ajudando você a estudar, a compreender e a viver as promessas de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. São alguns dos recados aqui para a glória do Senhor. Pega a sua Bíblia em nome de Jesus. Você que está em casa nos assistindo, nessa hora eu quero dizer uma palavra profética para você. Deus não se esqueceu dos planos que Ele vai cumprir na sua vida. Esteja nos acompanhando e saiba que o Senhor é Deus, independente da circunstância vivida. Quando eu falei de um testemunho de Vaso da Palma, tem outro em Buritizeiro do canal também Direção Espiritual. Hoje ali em Buritizeiro nós não falamos, conversando também com uma família, ela nos disse que uma funcionária que trabalha junto com ela passou a servir a Jesus, passou a cultuar na igreja, passou a se interessar mais por Jesus, depois que começou a receber mensagens diárias desse canal. Por isso, irmãos, se o ano é da colheita, nós queremos ver vidas sendo colhidas para o reino de Deus. Amém? Deus tem bênçãos liberadas, meu irmão. Eu não sei se para você isso faz sentido, mas Deus tem bênçãos liberadas. Toma posse do que é sua, do que é seu, porque grande será a sua vitória. Pega a sua Bíblia em nome de Jesus, levanta ela aí o mais alto que você puder e vamos declarar essa verdade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a indestrutível, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a indestrutível, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus, e através dela em nome de Jesus. Amém. Pai, aqui é a tua palavra, que diante dela, Senhor, conceda ao pregador dessa noite sabedoria e graça, Pai, para falar do seu evangelho. Aos teus filhos, Pai, que aqui nos escutam e estão conosco, tomem posse de todas as verdades que nela constam e sejam cheios do Espírito da verdade, do Espírito do Senhor e da sua presença, em nome de Jesus.
Salmos de número 92, a partir do verso de número 12. Salmos de número 92, a partir do verso de número 12. Nós iniciamos com este livro e vamos aqui dar abertura também com este livro. Em Salmos de número 92, a partir do versículo de número 12. A palavra do Senhor nos fala que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Eu quero declarar uma palavra profética para vocês. Na vida de vocês não haverá injustiça da parte de Deus. Logo Deus vai entrar com toda a justiça necessária naquela causa, naquele problema e naquela circunstância. Até naquele desejo que você tanto espera que só Ele. Porque o Senhor é reto, Ele é a sua, a nossa, a minha rocha, e nele não há injustiça. Mas entendam, os que estão plantados na casa do Senhor, o que vai acontecer? Florescerão nos atos do nosso Deus. Nosso desejo é que cada um de vocês floresçam na casa de Deus, floresçam no reino do Senhor, e vocês que são aí de Montes Claros, floresçam. Me ajuda. Lá em Montes Claros, na igreja de vocês. Ajudem lá as lideranças pastorais. Ou vocês são os pastores de lá? São irmãos? São servos? Servem lá? Ajudem o pastor de lá. Amém? Ajudem a liderança de lá. Glória a Deus. Eu quero, irmãos, começar esse culto de ceia dizendo aos irmãos que nós estamos vivendo um ano de 2026, cuja direção de Deus é um ano da colheita. E quando a gente entende isso, nós declaramos: tem bênçãos liberadas para mim. Você pode declarar isso? Tem bênçãos liberadas para mim. Ainda no verso de número 5, de Salmos de número 92, eu também quero trazer para os irmãos que estão aqui me ouvindo, me assistindo. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus. Ou seja, meu irmão, Deus sabe tudo de nós. Ele já sabe como nós estamos. O dia começou hoje, a semana começou hoje, mas Deus tem um plano para toda essa semana na vida de vocês. Vamos viver essa verdade, porque todas as vezes que ceiarmos, vamos fazer uma instrução que Jesus deixou. Vamos lembrar dele. Hoje nós vamos cear. Logo, a palavra diz que quando nós cearmos, façamos em memória dele. Por isso, nós vamos cear em memória de Jesus. Mas antes de adentrarmos ao texto principal, eu também quero trazer um outro recadinho aqui para os irmãos, que nós também demos início à nossa programação de batismo, seja para Pirapora, seja para Uberlândia. Então, você que está aí no seu desejo de batizar, nos procure, principalmente a irmã Neude, pastora Tila, para que a gente possa preparar vocês no estudo e já programar o batismo para vocês. Nós gostaríamos e temos o desejo que toda essa igreja, todos esses que aqui fazem parte, que ainda não são, sejam batizados para se cumprir conforme o plano das Escrituras. Amém? Mais informações, procure aí a pastora Tila e a irmã Neude e vamos batizar, meus irmãos, porque Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1. E você pode ficar assentado aí mesmo. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Coríntios, capítulo de número 1. Quem encontrou diz amém? Amém. Vamos ler o texto. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus,
e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, pois, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clói que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além deste, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie,
glorice no Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui nessa carta, trazendo aqui uma instrução para aquela igreja, falando ali para aquele povo, traz algumas orientações importantes que para nós nesses últimos dias também não é diferente, mas também muito necessárias. Paulo aqui começa dizendo que ele, aí acompanha comigo no verso 1, ele chamado de apóstolo por Jesus e irmão de Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos, todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, corrigindo aqui a minha leitura, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, irmãos, está trazendo primeiramente um entendimento a todos que nós devemos nos comunicar em uma saudação que nos define. Porque nesses últimos tempos, nós não estamos sendo mais identificados como os cristãos. Nós não estamos sendo mais identificados como homens e mulheres de Deus. Nós não estamos sendo mais identificados como uma família do Senhor. Nós, às vezes, estamos sendo confundidos com o mundo. E eu quero que vocês saibam nessa noite que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Portanto, em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos. E por Jesus Cristo, nós somos agora santos. Separados para uma boa obra. Preparados para poder anunciar a obra do Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Mas tornar conhecedor de Jesus Cristo àqueles que precisam. Porque hoje eu falo para todos que vocês estão aqui nessa noite. E acredito que estou pregando para crentes. Todos nós aqui já temos a nossa confissão de fé, que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Tem alguém aqui com dúvida? Eu acredito que não. Mas tem alguém aqui com certeza de que você é filho de Deus? Que você é filho de Deus? Então, se você crê e sabe disso, irmãos, não mude a forma de saudar, trazendo o que o mundo hoje sauda. Porque, irmãos, para o mundo não há reverência, mas para nós há reverência. E nisso, nós temos que começar com a nossa saudação, porque hoje a gente já não está vendo mais, a gente chega um para o outro e não saúda como deveria ser. E Paulo aqui começa trazendo, dizendo, verso de número 3, graça e paz da parte de quem? Da parte de Deus. Quem é Ele? Nosso Pai. E depois, o Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? O nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, quando eu saúdo com a graça e a paz, eu preciso reconhecer de quem é e por onde ela veio. A graça e a paz ela é de Deus, mas ela veio através de Jesus. E se ela veio através de Jesus, quem é Jesus para você? É seu Senhor e Salvador? Se sim, dá exemplo dele, saudando aqueles que estão de fora, saudando-os do nosso meio. Não sejamos displicentes na saudação e não tragam problema justificando na saudação. Eu até achei assim, bastante interessante quando Daniel ali na oração pediu que nós busquemos ser semelhante ao que Jesus é. E aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, vocês precisam saudar, reconhecendo que da parte de Deus e de Jesus Cristo, ao qual nos fez santos. Daí, eu estou pregando aqui para santos. Eu estou falando aqui para filhos de Deus, filhas de Deus, aqueles que foram chamados para uma boa obra. Porque meu irmão e minha irmã, e você que me escuta em casa, você pode ser o que você quiser, você pode ser o que você escolher. Se Deus não estiver nessa prioridade, é tudo em vão que você acabou de ser. Porque, irmãos, não adianta ter tudo e por dentro ter um vazio só Deus preenche. Não adianta ter toda a riqueza desse mundo sabendo que uma voz pode dizer, louco, hoje mesmo te pedirão a sua alma. E para onde você irá? Logo, se não tivermos a riqueza desse mundo, mas compreendermos que somos filhos do dono desse mundo, as coisas materiais não terão relevância para nós. E eu não quero dizer que nós não temos que ter ambição. Temos que ter sim ambição. Você pode estudar, você pode se capacitar, você pode empresariar, você pode advogar, você pode ser, desde que você entenda que Deus tem que estar em primeiro lugar.
nas ações e na entrega, porque se não for Ele, nada somos, nada temos e nada conseguimos fazer. Mas quando Ele está, fala para o irmão que está do seu lado, quando Jesus está, a tempestade ela tem que se acalmar, os ventos têm que cessar. Agora, irmãos, quando Jesus está no barco, Ele ensina uma lição. Neste barco Ele ensina que quando Ele descansa, Ele quer também que a gente descanse. Para não ficar preocupado com o dia de amanhã, que não nos pertence, mas pertence a Deus. Então Paulo aqui trazendo para a igreja, está no versículo 4, dizendo: sempre dou graças ao meu Deus por vós. E eu quero fazer uma pergunta para vocês: vocês têm dado graças aos irmãos que Deus tem colocado na sua vida? Vocês têm dado graças a Deus pelos que Deus está enviando? Porque, irmãos, para quem não sabe dessa igreja, eu conto sempre irei contar. Ela nasceu para salvar uma alma. Hoje ela está sendo expandida para salvar vidas. E você é intercessor que, quando ora, muda vidas em qualquer lugar onde a sua oração chega. Porque o que está em você é poderoso para mudar a história. Se mudou a história de uma alma aqui, trazendo salvação para ele, e daqui formou essa igreja que hoje está, essa igreja hoje está se expandindo. E na expansão dela, eu quero também compartilhar mais um testemunho. E tudo isso para edificar o nome do Senhor. Por quê? Porque se Deus tem bênçãos liberadas para mim e também para você, esse ano é o ano da colheita e esse ano tem que fazer sentido. Mas eu preciso compreender que eu tenho que ter a saudação como Jesus me ensina, para que eu seja identificado ao que Ele me fez. E eu volto a falar para vocês: o que Deus te fez? Deus te fez filho. Deus te fez filha. Você para Deus é serva. Você para Deus é servo. Função de um servo, função de uma serva. Servir. E como nós temos que servir ao Senhor? Com alegria, entendimento de que Ele é Deus. E no verso de número 10 de Salmo 46, Ele nos afirma dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando a gente vive essa realidade e entende essa verdade, a nossa vida começa a se abrir, os horizontes do que Deus quer fazer com que a gente veja. Porque, irmãos, tem muitos olhando aqui, e Deus está querendo que a gente olhe lá. Enquanto eu olho aqui, eu acho que nada Deus está fazendo. Quando eu passar a olhar lá, eu vejo que Deus já está fazendo. E na vida de vocês, Deus já está fazendo. Deus já está fazendo, meu irmão. Deus já está fazendo, minha irmã. Creia e toma posse, porque a chave da sua vitória não é essa que a gente usa na porta. A chave da sua vitória são todas as bênçãos que já estão liberadas para você. Mas você precisa compreender isso. Você precisa saber que, olha o verso de número 5: porque em tudo fostes enriquecidos. Então, meu irmão e minha irmã, você é rica da presença de Deus. Você tem abundância do poder de Deus. A graça de Deus na sua vida é infinita. Porque o seu Deus, o nosso Deus, é infinito em misericórdia, em amor, em perfeição e em milagres. Logo, seja um agente de Deus. Leve a palavra do Senhor, não só pregando, vivendo e dando exemplo na saudação. Quando a gente pede que uma mulher abrace outra mulher, é para que você sinta que um abraço cura. Quem se lembra dessa frase? O abraço da pastora cura. Quem se lembra? A nossa saudosa Verônica. Se ela confirmava que o abraço da pastora cura, será que é a pastora que cura? Não, é o que está na pastora. E o que está na pastora está só nela? Não, também está em você. Então, aqueles que não conhecem, quando receber seu abraço, eles também serão curados. Amém? E isso não vale só para mulher, vale também para homem. Eu sei que homem às vezes costuma ser ogro, mas aqui quebra um pouco esse gelo, abraça seu irmão, cumprimente ele e fala: olha, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Porque se não fosse as misericórdias do Senhor, não estaríamos aqui. Mas a graça do Senhor, sendo ela que nos basta, é ela que nos aperfeiçoa nos nossos momentos de fraqueza.
E quem aqui não já passou, talvez estejam passando por um momento de fraqueza? Agora, no momento de fraqueza, não é para ficarmos fracos, é para nos revestir de força. E se a Bíblia diz que nós temos que revestir de força, a alegria do Senhor é o que, meu irmão? Então fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, eu quero te ver alegre. Eu quero ver alegria aí nos seus olhos. Eu quero ver alegria aí no seu estado. No próximo culto eu quero receber um abraço seu caloroso, calorosa. Eu quero receber aquele abraço que eu vou falar para mim mesmo: nunca vi um abraço tão glorioso como esse. E não é um abraço humano, irmão, é um abraço de Deus. Porque dentro desse que vai abraçar você, o Espírito Santo de Deus está dentro dele. E se está dentro dele, também está no seu. E se não tiver no seu, receba o Espírito de Deus. Receba da presença de Deus. Mas saiba que, verso de número 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, com toda a palavra e em todo o conhecimento. Então, meu irmão, como é que nós queremos que essa igreja cresça? Em conhecimento. Porque, gente, conhecimento liberta. Amém? Amém. Tem isso na Bíblia? Tem. Se o conhecimento liberta, ele só liberta por causa de uma única coisa. O que é? A verdade. E eu falo para vocês e peço: quem é Jesus? O caminho. E o que mais? A verdade. E o que mais? Então, viva Jesus na sua vida. Viva Jesus na verdade e viva Jesus no caminho. Ou seja, como você relaciona e com quem você relaciona, vive Jesus ali. Deixa a intriga de lado. Amém? Deixa a intriga de lado. Não é porque você vai ceiar. A ceia é só para você lembrar. Agora, deixar essa intriga de lado para viver Jesus faz parte do nosso caráter cristão, da nossa identidade cristã, da nossa forma de mostrar que Jesus em nós é diferente de Jesus na vida daqueles que não o conhecem. Porque Jesus é bom e as pessoas precisam saber dessa bondade de Deus. Hoje, depois da consagração, eu fui à feira. E 2 pessoas confessaram Jesus. Amém? E é isto. E confessar a Jesus é entender o quê? Que Ele é Senhor e Salvador. Eu quero dizer para vocês também mais um outro testemunho que eu queria te contar. Hoje à tarde, enquanto a Dila veio para cá, eu estava conversando com a Carlinha, me ensinando aqui, a Carlinha, para quem não conhece, é lá da Alemanha. Lá já está com 27 pessoas. E um casal que tem sido lá, sido discipulado por nós, ofereceu o balcão da empresa dele para abrir uma igreja. Estava parado, os pais já faleceram, todas aquelas questões antigas ali de guardas, né? Ele vai retirar e ali ele vai receber aquelas 27 pessoas que estão ali. E ele colocou no coração que se ele puder ajudar, ele não quer levar a igreja para a Alemanha, mas ele quer levar ela também para a Croácia. Glória a Deus. O ano da colheita. O que nós queremos? Que almas sejam salvas. Almas. Esse é o propósito da missão. E por que eu compartilho com vocês isso? Porque, irmãos, quem está orando aqui pelos GCs? É essa oração de vocês que estão chegando lá. Lá é um GC, mas eles já estão querendo viver igreja. Não é abrir uma igreja, eles estão querendo viver uma igreja. Lá está começando a ter mais sede pelo Senhor, ao que eles estão aprendendo no Senhor. E eu quero fazer essa pergunta aqui. Vocês também querem? Porque daqui a pouco o novo tempo está pronto, pastor Zeneto. E quando estiver pronto, ele é maior do que esse. Vai ter mais estrutura do que essa. Vai ser muito melhor do que esse. Mas eu quero saber que, independente da estrutura, os melhores de Deus estão lá para trabalhar. E quem são os melhores de Deus? Nós somos os melhores de Deus. Nós somos o povo escolhido. Deus não vai olhar a estrutura e falar: uau, que igreja linda. Não. Deus vai olhar você e vai falar: uau, que ovelha. Que bênção. Que glória ver essa ovelha obediente.
verdade e a vida, aonde ele compreende que trabalhar para mim é melhor do que trabalhar para qualquer outro Deus, na qual não é o Deus verdadeiro. E eu compartilho isso com vocês para que vocês saibam que, mais uma vez, a oração de vocês, cadê os intercessores daqui? A oração de vocês, o GC de vocês, a tarde da oração, todas as sextas-feiras, tem chegado nesse lugar. Amém? Semana passada, quem se lembra quem estava aqui nessa igreja? Quem se lembra? Gustavo, Reginaldo, Carol e mais. Tem 14 pessoas em Belo Horizonte querendo um GC Aliança. Vocês estão conseguindo compreender? E por que eu quero trazer isso? Não é marketing. É aquilo ali, ó. É a colheita. Porque, irmãos, a seara, ela é grande. Poucos são, mas aquele que se voluntariar para toda boa obra, o Senhor recompensará. Outro testemunho, a pastora Senira esteve conosco, se não me engano, 2 ou 3 semanas lá em Belo Horizonte, e lá, em um estado que estava de doente de pessoas, em uma desmotivação total, agora até a mãe dela está chamando todo mundo de amor, abraçando todo mundo e escolhendo ali agora ter um culto de oração do lado. As pessoas estão se voltando, e hoje conversando com uma delas, ela disse, olha, eu gostaria que fosse aliança eterna. Ou seja, tem 14 de um lado e tem outros já querendo do outro. Se somarmos, vai dar 31 pessoas. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a oração de vocês, o ensinamento da palavra e o enviar que do Senhor está acontecendo. Logo, não é mérito dessa igreja, mas é a vontade. Não compro isso por vantagem, mas eu falo por testemunho da vontade de Deus. Porque, irmão, eu não estou em todos esses lugares. Amém? Eu não vou constantemente em todos esses lugares. Mas todos esses lugares têm seguido o quê? Plano de leitura da Bíblia, GCs, acompanhado as mensagens do canal Direção Espiritual, assistido as pregações aí no YouTube, e tudo isso eles têm visto o quê? Tem Jesus naquela igreja. Mas não é a estrutura, são vocês que estão orando, porque Deus está movendo o coração deles para a boa obra do Senhor. Então Paulo está dizendo aqui, eu quero que vocês vejam, olha o verso de número 7, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero trazer com isso? Se de maneira alguma não há nenhum dom que vos falte, irmãos, quem aqui está com talento enterrado? Porque se tiver com talento enterrado, está em desobediência ao Senhor, que diz que nenhum de vós tem dom de falte. Logo, você pode trabalhar para Deus no dom que Ele estabeleceu. Se você ainda não conhece, venha para o GC, procure um discipulado, busque conhecer mais os planos de Deus, porque Deus tem muito para fazer através de você. Então, aqui de maneira nenhuma, dons vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o verso de número 8. O qual vos confirmará também até ao fim, para seres o quê? Irrepreensíveis. E o que nós estamos sendo nesses últimos dias? Repreensíveis, reprovados, envergonhados, escandalizados. E tudo isso prejudicando o que o Senhor fez e faz de forma perfeita. Os homens atrapalhando o agir de Deus, não mudando a transformação de Deus. Porque, irmãos, embora muitos envergonhem o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor nunca será envergonhado, porque o Senhor não é nenhum desses que causa vexame. Eu quero trazer esse entendimento da igreja, que nós temos que ser irrepreensíveis nas atitudes, no caráter, no comportamento, nas ações, mas mais ainda na salvação. Amém? Esse negócio de diminutivo, pastor Zé Neves, você chega, não sei se alguém já viu aqui, a paz, minha irmã. A paz, meu irmão, de quem, querido? Aí chega um outro, vem aqui na frente, ou vem em qualquer lugar, vai lá na oração, vai lá na sua casa, irmã Delita, graça e paz, irmã. De quem, querido? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor
Jesus Cristo. Saúda como deve saudar, para que você seja identificado com Deus te faz. Para quê? Para que nós tornemos irrepreensíveis. Para que alguém nos identifique pelo que somos. Claro que isso aqui é só uma base, gente. Isso aqui é muito mais amplo. Mas só que isso tem que nos identificar. Porque, gente, nós estamos sendo confundidos aí pelo mundo, pastor Zenério. Tem pessoas que nos veem e falam, vem cá, ele é crente? Porque eu nunca vi sequer ele falar de Jesus. Como assim? O caráter dele é enrolar. A personalidade dele é estourar. O comportamento dele é que ele é um Deus predador. E o exemplo que ele dá, ele bate na esposa. Que crente é esse? E detalhe, ainda me convida para ir para a igreja. Eu não quero ir nessa igreja. Eu não quero ser essa igreja. Porque para ser como ele é, jamais. Né? Estou fora. Opa! Agora, quando Jesus em nós está e o Espírito Santo em nós se manifesta, a nossa salvação faz com que Deus se manifeste à presença dele. E quando Deus se manifesta na presença dele, meu irmão, nós somos conhecidos pelo que nós somos. Por isso, saúde o seu irmão, saúde a sua irmã, saúde o seu vizinho, mesmo que ele não seja. Não diga só muito obrigado, mas coloque uma frase da qual é bíblica e sacerdotal: Deus te abençoe e te guarde. É uma maneira de você dizer a ele que se Deus não guardar ele e não abençoar ele, o que ele é com todo o esforço dele nessa terra? O que nós estamos vendo todo mundo se esforçando, lutando, fazendo de tudo, perdendo noites de sono para tentar conquistar, não conquista, se frustra, entra na depressão, entra na opressão, traz para si o suicídio. E detalhe, em Deus ele nunca explicou quem ele é, quando de fato do nosso lado nós somos vizinhos dele, nunca falamos de Jesus nas nossas ações e nas nossas atitudes. Hoje nós vamos ceiar. E ceiar para quê? Para lembrar de Jesus. E como foi Jesus? E como nós somos tendo Jesus em nós? Se tem necessidade de ajuste, vamos nos ajustar. Porque Deus está chegando através de Jesus Cristo para levar a igreja irreconhecida, a igreja aprovada, o povo eleito que vai morar no céu. Mas tem povo que se acha que é eleito e não vai para o céu. Porque estão vivendo uma vida de engano. E estão acreditando que vão viver essa vida com a Deus mais na terra. Vamos deixar o passado das práticas e viver o novo. Fala o que irmão do seu lado. Meu irmão, viva o novo de Deus. Permita viver o novo de Deus. Olha o verso de número 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Você foi chamado da parte de Deus? Lógico que foi, meu irmão. Ô pastor, tira essa dúvida minha. Ô meu irmão, são milhares de espermatozoides para achar um óvulo lá. E um entrou e adivinha quem foi? Você mesmo. Era uma luta ali, mas ó, você entrou. E ainda tem umas que ainda vai de carola, né? Entra você também, aí vem 12. Vem 3. Aleluia. E aquele que ainda não vem, Deus fará com que venha. Porque Deus vai dar colheita aos seus. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados. Para o que, irmãos? Para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. E quem é esse? Nosso Senhor. Então Deus nos chamou para quê, irmãos? Para a comunhão. E por que nós não estamos desenvolvendo a comunhão? O que nós ensinamos aqui? Comunhão, unidade e relacionamento saudável. Para quê? Para entender que Jesus Cristo quer que sejamos como Ele é. Jesus foi de união, de unidade? Foi. Comunhão? Sim. Relacionamento saudável? Sim. Jesus se relacionou com prostitutas? Sim. Qual era o propósito? De mostrar que Ele era Deus. Não havia julgo nem separação dele. Hoje a gente mais julga do que acolhe. Vamos começar a acolher? Vamos começar a acolher? Vamos começar a entender que se eles não conhecem a Jesus, um dia nós fomos com eles. E se hoje agora nós conhecemos a Jesus, vamos mostrar a ele que Jesus pode mudar aquela história dele? Pode mudar aquela história dela? Vamos começar a ser o que Deus quer que sejamos. Verso de número 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. E
E não haja entre vós o quê? Dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo país. No verso 9 ele fala de comunhão, mas no verso 10 ele fala de unidade. 2026, lá isso, vamos intensificar a comunhão, a unidade e o relacionamento saudável. Para quê? Para mostrar que nós somos a igreja viva de Jesus. Não é ser membro de Aliança Eterna, nem é isso esse contexto. Nós temos que ser a igreja viva de Jesus. Os irmãos aqui, vocês congregam de igreja? Assembleia de Deus, os dois? Igreja Batista. Igreja Batista, mas só Batista? Tem algum outro nome complementar? Não. Só Batista, Igreja Batista. Batista aí? Não temos unidade nem comunhão, porque são Batista e assembleanos. Amém? Não, gente, não é amém, não. Estamos juntos. Hã? Ele é seu sobrinho? E você é Batista? Amém, glória a Deus. Temos que ter comunhão com eles. Temos que ter unidade com eles. A doutrina deles não é a deles, mas a doutrina sobre eles é de Deus. E se a doutrina sobre eles é de Deus, de qual doutrina é a nossa? De Deus. Então em Deus nós somos todos irmãos do reino. Não há entre nós divergência, não há entre nós dissensão. Mas tem que haver em nós comunhão e unidade. Porque no verso de número 11, porque a respeito de vós, olha o que ele está dizendo, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Clói que há contenda. Eu quero chamar a atenção aqui dessa igreja, que não esteja, que não aconteça e que não fique aqui, tenha aqui contenda entre nós, mas que tenha aqui comunhão e unidade entre nós, mas não só entre nós membros, mas entre nós servos, mesmo os que estão lá fora, mesmo os que não conhecem, porque eles só irão conhecer Jesus quando verem Jesus em nós. Por isso, vamos ceiar. E se vamos ceiar lembrando o que Jesus fez, lembrando o que Jesus deixou para que fizéssemos. Ceiar com entendimento. Porque no verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Ou seja, enquanto eles não entendem, não querem, essa palavra é o que, irmãos? Poder de Deus. É o que está escrito? Porque a palavra da cruz é o que? Loucura para os que perecem. Mas para nós, que somos salvos. Então quem é salvo aqui nessa noite? Então essa palavra é poder de Deus. E se essa palavra é poder de Deus, ela vai alcançar aquele lá, meu irmão. Ela vai alcançar aquela lá, minha irmã. Ela vai alcançar aqueles. Mas saiba que ela é o poder de Deus para você que é salvo. Há uma condição e restrição. Ela é para aqueles que são salvos. Por isso, a importância do batismo para aquele que ainda não está batizado. E mais ainda, aqueles que estão batizados, não negligenciem sua forma de viver em Cristo. Não torne a sua vida um ato de testemunho repreensível. Não seja motivo de escândalo e não seja motivo de descrédito ao Deus que você serve. Vamos servir ao Senhor com reverência, com temor, com entendimento, com obediência, amém? Para que a gente saiba que com o Senhor ninguém brinca com Ele, mas no Senhor todos nós temos alegria com Ele e liberdade nele. E só para concluir aqui, eu quero que os irmãos voltem comigo no verso de número 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele, porque no verso 30, mas vós sois Ele. Em quem? Em Jesus Cristo. Então, irmãos, você só é de Deus quando você entende que você é de Jesus. Você só é do Senhor quando o Senhor é contigo. Logo, se o Senhor é contigo, não se glorie pelo que você é, mas saiba que agora daquilo que faz através de você, Ele é o merecedor de toda glória. Jesus.
Portanto, não sejam, irmãos, crentes soberbos, mas busquem ser crentes humildes. E essa humildade não é vestir roupa velha e nem andar sujo. Essa humildade é você externar que Jesus em você não faz você ser o que você era antes em Cristo. A humildade, irmãos, ela faz com que venha sobre nós a honra, mas a soberba nos antecede a ruim. E muitos estão caindo, exatamente por quê? Porque a soberba faz com que ele caia aonde Jesus não é aquilo que ele sempre será. A nossa vida tem que ser pautada numa vida de Deus. Olha o verso de número 31. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus o que? Sabedoria. E o que mais? Justiça. E o que mais? Santificação. E o que mais? Redenção. Para concluir, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quero chamar aqui o coral Aliança Eterna. Vamos aplaudir, irmãos, esse coral. Olha como eles estão lindos. Giovana, prepara a foto aí. Olha que coral lindo, gente. Para a glória de Jesus. Para quem não sabe, eu sempre falei, aqui tem roxinol de Jesus. Eu gostaria que assim que o coral estivesse posicionado, eu quero chamar aqui o irmão Robson, o pastor José Neves, para que a gente faça aqui a distribuição dos elementos da ceia. Amém? Enquanto o coral se posiciona, vou chamar o pastor José Neves, o irmão Robson. Vamos aqui distribuir os elementos da ceia em nome do Senhor. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Nós vamos louvar o hino da harpa 192, se quiser acompanhar. Aleluia.
momento cear. Você que vai cear, por favor, receba os elementos em nome de Jesus. Pode distribuir também. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Você pode beber aí no nome do Senhor. Porque ele
Sexta-feira, tarde, na oração às 15 horas. Domingo, escola bíblica dominical. E à noite, culto de celebração. Acompanhe as postagens do grupo da igreja. O mês de março começou. Não esqueça seu plano de leitura bíblica, para que você possa ter mais conhecimento do Deus que você serve. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós e essa igreja